Olá, gente, boa noite, tudo bem? Conforme prometido, estou aqui na sequência dessa nossa última live ao vivo. Estou gravando aqui para vocês uma conversa, 30 minutinhos no máximo, sobre a nossa prova, sobre a nossa avaliação final. Eu vou comentar todas as 10 questões aqui, vai cair questões sobre nossas atividades que a gente fez nesse período todo e vai cair questões também que estão na nossa apostila aí para dar um desafio para vocês pesquisarem lá, mas a maioria nós vimos no decorrer desse nosso módulo aí de análise financeira e orçamentária. Vamos lá, falar sobre a avaliação final, ela continua exatamente como era nas aulas presenciais e continua também da mesma maneira, o mesmo procedimento que foi em todas as aulas remotas. São 10 questões de múltipla escolha lá na plataforma. A ordem que eu vou falar aqui sobre essas questões não é necessariamente a ordem que vai aparecer para vocês, né? É importante dizer isso também. E só para completar, é somente uma resposta certa, tá bom? Eu falei no vídeo anterior a esse, só reforçar para vocês, turma, é estritamente necessário, é muito imperativo que vocês façam a prova no máximo dentro do prazo previsto. Depois disso não vai ser mais uma questão, como eu já comentei para vocês, só reforçando. Depois desse prazo encerrado não é mais uma questão de eu aceitar ou não, nós vamos precisar encerrar o módulo, né? Então vamos lá, vamos para as questões para a gente falar rapidinho sobre cada uma delas e, sei lá, tentar tirar alguma dúvida, tá bom? Na ordem aqui que eu vou falar, eu meio que acompanhei todas as apostilas, dei 2 voltas na apostila, assim, então vou falando, mas não necessariamente vai aparecer nessa ordem aqui. Da maneira que eu idealizei a prova, primeiro nós vamos começar falando sobre a gestão financeira. Para começar, a gestão, tudo que é gestão é gerenciamento, a gente fala de análise financeira e orçamentária, essa análise não vai existir se não houver essa gestão financeira, ok? Gestão financeira vai cair a questão lá para vocês identificarem, nada mais é que esse conjunto das ações, procedimentos administrativos, envolve planejamento, envolve análise, controle das atividades financeiras. O objetivo é melhorar os resultados apresentados, é fazer com que aquele empreendedor, com aquele empresário alcance seus objetivos. Então, se vocês verem isso na avaliação, vai cair uma série de perguntas de alternativas muito parecidas, mas não é uma questão de ser pegadinha, tá? Vocês vão direto lá na certa, que é gestão financeira. Gestão financeira é isso que eu falo em todo esse módulo. Abrindo um parênteses aqui, lida muito com o recurso financeiro, né? Nós já vimos isso daqui, fala muito de recurso financeiro, tem essa relação próxima com os bancos e tudo isso que eu acabei de falar aqui, tá? Vamos lá, então a primeira questão nossa fala sobre gestão financeira, descendo um pouquinho aqui. Essa daqui vai passar um filme aí na cabeça de vocês. Nós vamos falar sobre tesouraria, né? O que é essa tesouraria? Nós falamos até com uma certa abrangência de tesouraria, enfim, demos uma atenção especial. É uma divisão do departamento financeiro, né? Ela tem esse ares de caixa forte, né? Mas a função dela, muitas são gradeadas, muitos recebem esse nome de caixa geral, mas é a tesouraria. E na questão vocês têm um macete aí, vai estar lá no enunciado, tem como objetivo, um dos objetivos principais, informar ao empresário, ao dono, à gestão maior da empresa, sobre os compromissos que estão vencendo, as prioridades. Descendo um pouquinho. A tesouraria, na verdade, ela faz a gestão de capital de giro, que é aquele dinheiro em espécie que a gente está falando, oportunidade de aplicações operacionais. A gente falou muito também sobre captação de recursos, que é uma função do setor financeiro.
Gestão de liquidez, que nós explicamos aqui, pagamentos, cobranças, transferências econômicas. Quando isso se apresentar dessa maneira, nesse sentido para vocês aí, vocês podem marcar lá que nós estamos falando de tesouraria, tá? Que é a nossa segunda. Agora a terceira, na terceira e quarta, não, na terceira, nós vamos falar sobre a divisão contas a pagar. Tá? Essa sim, tem como eu ia falar aqui, tem como finalidade informar ao empresário sobre o vencimento, fazer essa análise das prioridades, tá? Um bom gerenciamento, conforme isso tudo está escrito no enunciado, fala muito um bom gerenciamento do contas a pagar, fala muito sobre a exatidão e a precisão dessas informações, para não ocorrer aquela questão de juros, enfim, aquela negligência que pode ocorrer quando a gente fala de contas a pagar. Então é muito fácil também, vai cair mais lá na frente também, nós vamos definir ela contas a receber. Então a gente está revisitando coisas até que foi item da nossa atividade 3 na plataforma. Esse daqui, né, é um dos carros-chefes do financeiro, né? Nós estamos falando sobre um instrumento da gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas da empresa. Então, não precisa nem gabarito, né? Nós estamos falando de fluxo de caixa. Como eu sempre falo, sempre quando a gente fala de fluxo de caixa, eu sempre divido essa reflexão com vocês aqui. É um termômetro para a gente saber a saúde financeira da empresa. Pode ser até considerado uma espécie de... Você pode prever, você pode antever algumas situações da empresa, especialmente quando a gente fala de liquidez, de saúde do caixa, de mais dinheiro em espécie na conta. Então, esse instrumento que projeta assim os períodos futuros do nosso caixa, ele é sem dúvida o fluxo de caixa, né? Vai cair também essa questãozinha para vocês. Essa daqui é muito interessante, né? É também um outro grande carro-chefe da área financeira. Nós não chegamos a trabalhar em atividade, mas eu fiz questão de trazer isso para vocês na nossa avaliação, que é a conciliação bancária. Tá? A conciliação bancária é como se fosse uma auditoria, uma análise, né? É executado pelo setor financeiro, das pessoas jurídicas, é conferir os registros efetuados pelo banco. Por isso que eu digo que tem um ar assim de auditoria, né? É para ver se esse trabalho está sendo feito de maneira correta. Imagina que em empresas de grande porte, onde com certeza vocês irão trabalhar, a gente fala de inúmeros lançamentos, é muita coisa caindo, é muito processo caindo. Então precisa conferir se esses registros foram feitos. E esse trabalho a gente dá o nome de conciliação bancária. Eu tô explicando assim da maneira mais acessível possível, mas no material tem muitos detalhados que vai muito além também dessa conferência, né, que é a nossa conciliação bancária. Ok, vamos lá. Essa daqui também, né, um dos nossos autores lá, Almeida, né, ele fala também sobre o controle interno. Controle a gente falou nos 6 itens lá durante o nosso módulo, nos 6 itens da elaboração do fluxo de caixa eficaz, nós falamos sobre controle, mas aqui é uma outra abordagem. Tá? É um outro olhar, é um controle interno que ele precisa ser feito, é uma análise que precisa ser feita em todo o setor financeiro. Então eu vou citar na íntegra aqui a questão, o enunciado. Esse controle ele representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos, rotinas com o objetivo de proteger os ativos,
produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa. Então é um controle interno no sentido mais literal e mais abrangente da palavra possível. É exatamente o que a gente imagina desse controle. Então quando vocês verem esse conjunto aqui no enunciado de ações de protegimentos, de proteger os ativos, de confiabilidade dos dados, né, nós estamos falando de controle interno, certo? Essa questão aqui eu disse meu especial apreço, assim, não sei se é apreço, assim, eu gosto muito de discutir essas questões aqui, que são as questões éticas, né? Aqui tem algumas particularidades, eu vou até desacelerar um pouquinho para a gente falar sobre essas questões aqui. Primeiro, essa questão aqui, né? No texto que a gente trabalhou, na questão 1, na nossa unidade 1, a gente está falando sobre os critérios éticos no processo decisório. A gente falou sobre 3, que eu vou daqui a pouco comentar um pouquinho melhor esses 3. Mas esses critérios éticos, esse processo decisórios, a gente está falando especialmente quando a gente está tratando com questões financeiras e com a questão da contabilidade também, que é o curso de vocês. São fatores. Essa questão ética ela é muito pertinente porque vocês vão estar trabalhando com muitos valores da empresa e vocês vão ter muitas brechas, muitas oportunidades de ser testado esse nível ético de vocês. Então, o texto ele dá 3 pilares, assim, 3 princípios éticos que é o que o nosso texto sugere aqui. Um é o utilitarismo. O utilitarismo ele fala que a decisão tem que ser favorável, ela tem que ser boa para a maioria de pessoas possíveis. Essa é uma coisa utilitária. Então tem essa questão também, e é um critério, é uma baliza que a gente usa para tomar esse tipo de decisões. Então a gente fala de utilitarismo. Fala um outro critério que nós precisamos fazer aqui, é o de direito, ok? Direito é muito relacionado também ao setor de justiça, também direito é o que aquela pessoa aquela pessoa tem de direito, por direito, né? Espera aí, deixa eu dar só uma... Enfim, um outro princípio utiliza também muitas questões da justiça também, né? Fazendo os 2 vídeos na sequência aí já está meio que embaralhando as questões todas, né? Estou gravando aqui indo para a segunda. E o terceiro critério do processo decisório é essa questão da justiça. O que vale para um, vale para outro. Então são normas, a maioria das empresas tem a sua cartilha de conduta ética, de conduta moral. Então, o próprio texto aqui, principalmente, mais uma vez, a gente está falando isso nesse universo de decisão, assim, de decisões financeiras, contábeis também, mas para descomplicar tudo. O texto apresenta utilitarismo, direito e justiça como os critérios éticos nesse processo decisório. Vão ter outro lá, vai ter um lá que não faz parte desse daqui. Então eu quero que vocês prestem atenção no enunciado, vai estar lá qual dos abaixo citados não é um critério ético no processo decisório. Então vai ser apenas um, vai ser muito próximo desses daí, mas não é o que foi mencionado no nosso assunto. Então atenção nessa questão aí também. Mais lá para trás nós falamos de contas a pagar, né, que é muito autoexplicativo também, mas o enunciado ele fala das questões também. A gente vai falar de contas a receber aqui também, né? Citando aqui o texto, contas a receber abrangem todas as entradas do caixa da empresa durante um determinado período financeiro. Os componentes mais comuns são vendas à vista, cobranças de contas a receber e outros recebimentos em dinheiro. Tem como função principal
acompanhar os recebimentos dos direitos financeiros da empresa. A quem estamos nos referindo? Então, é uma questão, é um presente para vocês, né? Uma questão muito autoexplicativa. Quando a gente fala de todas as entradas de caixa na empresa, nós automaticamente estamos falando de contas a receber, tá? Durante um determinado período financeiro, aquela coisa que a gente falou do horizonte também, do período que a gente vai avaliar o nosso fluxo. Questão 9 aqui, tentando fazer um vídeo mais curto. A questão 9 e a 10, elas meio que se complementam, né? Mas, mais uma vez, não vai aparecer nessa ordem aí para vocês. Na nossa unidade 2, a nossa atividade 2, nós falamos sobre a diferença de planos e planejamentos. Plano é um instrumento, é um documento. Planejamento é o processo que a gente vai fazer. E a gente falou também de períodos de curto prazo e de longo prazo. Essas duas questões são as duas últimas questões da avaliação, né? Então, a gente vai falar, os dois são planos, né? São instrumentos, são documentos que a gente falar, nós vamos desenvolver, né? Então, vocês vão precisar diferenciar, a questão é de marcar X, planos financeiros de longo prazo e de curto prazo. Vão ter dois enunciados, cada um dizendo respeito a um desses dois tipos de plano. O plano financeiro de longo prazo e o plano financeiro de curto prazo. Vamos falar um pouquinho sobre o de longo prazo, né? Na questão, o de longo prazo vai estar se apresentando assim: esquematizam ações financeiras planejadas da empresa e o impacto esperado dessas ações é um período variam de 2 a 10 anos. Então, automaticamente, quando vocês verem no enunciado de 2 a 10 anos e se tratando de plano financeiro, sem dúvida nós estamos falando de planos financeiros de longo prazo, né? São os planos que nós classificamos como estratégicos. A elaboração do orçamento anual constitui uma parte importante do processo de planejamento da empresa e o texto se desenvolve. Mas aqui eu queria deixar o macete para vocês: foquem no período do impacto desse plano. Se for de 2 a 10 anos, nós estamos falando de planos financeiros de longo prazo. Na mesma proporção que planos financeiros de curto prazo, segundo o nosso enunciado aqui, especificam ações financeiras de impacto previsto. Esses planos geralmente cobrem período de 1 a 2 anos. Então, dentro dessa proposta aqui do autor do financeiro, 1 a 2 anos planos financeiros de curto prazo, que é o operacional, ok? As principais informações usadas são as previsões de vendas, diversos dados operacionais e financeiros. Eu queria deixar especialmente esse macete aqui quanto a previsão do impacto, né? De 2 a 10 anos se tratando de planos, são longo prazo e são estratégicos, e de 1 a 2 anos, curto prazos e operacionais. Pronto, turma, eu falei assim meio para a gente manter um vídeo mais dinâmico. Esse vídeo vai estar disponibilizado para vocês na quarta-feira, para ajudar vocês também no estudo, né, para avaliação. Todas as questões estão aqui, já falei, já repeti, já repeti. A ordem é aleatória. São mínimas as coisas que essa prova está trazendo, que nós não vimos na nossa avaliação. No mais, é tudo um grande resumo, né, do que a gente viu nas 3 primeiras atividades. As provas, as notas cada uma das atividades vai valer 10 pontos, né? Essa última atividade, ela também vai valer 10 pontos, e nós vamos somar tudo isso daí e dividir por 4. Tenho certeza absoluta que ninguém vai ter problema de nota, tendo em vista o aproveitamento que vocês estão tendo aí na primeira. No mais, é isso. Eu gostaria de deixar à disposição aqui, mais uma vez, coisas que eu fiz sempre aí. Sei que vocês já estão na reta final do curso. Na sexta-feira estarei entregando as notas. Qualquer dúvida, o meu número está aí à disposição. Desejo uma boa avaliação para vocês, tá bom? O que mais que eu posso falar aqui sobre a nossa prova? Bom,
basicamente é isso. Sucesso para vocês. O trabalho do setor financeiro, da análise financeira, né? Eu espero que tenha sido bem trabalhado aqui, bem desenvolvido durante essas nossas 60 horas remotas. Um bom retorno, acho que agora vem o estágio de vocês, né? E basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhada se não faltou nenhuma aqui. Questão aqui, só reforçando, uma única questão certa em cada prova, tá, queridos? Tenham uma boa prova, eu fico à disposição e é isso aí.